peguei com tudo, beleza? Vamos lá, gente. Erisipela. Primeira coisa da erisipela. Olha, quando que eu vou desconfiar de uma erisipela? Olha para essa lesão. Olha o jeito dela. Tá vendo que ela tem ela é vermelha, não é? Ela tem uma vermelhidão. Tá vendo que ela tá bem delimitada? Parece que é uma faixa, não parece? Eu consigo ver onde ela meio as delimitações dela, os limites dessa lesão, eu consigo super ver. E tá vendo, ó, que até quando bateu a foto, refletiu a luz e tá brilhosa essa pele, não tá? Olha como a pele ela tá brilhosa. E o que acontece? Esse paciente também, se a gente tocar, ele pode sentir dor. É uma lesão que ela é dolorosa. Então, eu bater o olho nisso aqui, eu preciso pensar que isso aqui é erisipela. Então, a erisipela, ó, ela é essa placa eritêmato edematosa, ou seja, ela é avermelhada, ela é volumosa, beleza? Ela é, ó, vermelha, ela é brilhante e ela é bem delimitada. Essas são as principais características que a gente tem que levar para eu saber olhar pela ectoscopia que isso é uma erisipela, tá? Tanto a nível de prova teórica, como também eu estou falando principalmente o quê? Em prática. O professor pode perguntar, olha, sei lá, ele pode te levar num paciente e te mostrar ali, sei lá, o paciente está com uma TVP, que é um diagnóstico diferencial de erisipela. E ele pode perguntar para você, olha, se isso a sua hipótese é TVP, por que que não pode ser uma erisipela? Aí você consegue caracterizar ali justamente pela lesão. Então, isso aqui que está em amarelo é extremamente importante, tá? Bom, e aí, o que é a erisipela? A erisipela, ela é uma linfangite infecciosa, ou seja, eu tenho uma inflamação dos vasos linfáticos e por conta de quê? De um agente infeccioso que é qual? Tem que saber. É o Streptococcus pyogenes beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. Esse é o nome todo. Vou lembrar disso? Não. Então a gente vai colocar o quê? Streptococcus pyogenes do grupo A. Marcos, não vou lembrar do pyogenes. Ok. Streptococcus do grupo A. Tem que saber. Então, erisipela, o principal agente infeccioso é quem? Streptococcus do grupo A. Marcos, eu tenho muita dúvida. Quando é A e quando é B? Pegue essa dica. Toda vez que for dermatológico, toda vez que for lesão de pele com streptococcus, sempre vai ser A, beleza? Então, quando eu estou falando de streptococcus do grupo A, eu estou falando de infecções de pele. Agora, se eu estou falando de infecções de via aérea, eu estou falando de via respiratória, aí é qual? É o Streptococcus do grupo B, beleza? Então lembra, pele é A, respiratório é B, beleza? Ah, é o único agente etiológico possível aqui, eu falei que é o principal, porque eu também posso ter pela principal bactéria da pele, que é qual que a gente já estudou lá em antibiótico, o Staphylococcus aureus, beleza? E aí a gente tem que lembrar que justamente o Staphylococcus aureus, ele é uma bactéria muito resistente. Lembra lá? Ele pode ser um MRSA, beleza? Um Staphylococcus aureus resistente à methicilina, ou seja, à oxacilina. Deu para revisar aí? Mas o principal aqui é o Streptococcus do grupo A, beleza? E aí, o que está acontecendo aqui na verdade, tá? Vamos olhar essa imagem aqui, ó. A erisipela, ela é uma infecção muito mais superficial. Vocês estão vendo, vocês estudaram ali lá em lesões elementares com a Karen, as camadas da pele, né?
A celulite, ela justamente está na parte mais profunda. Então, como que eu diferencio a celulite da erisipela? A celulite, ela é uma lesão muito mais profunda. Ela é uma lesão que ela não vai ser bem delimitada, ela é mal delimitada, ela não é uma lesão assim brilhante, né? Então a gente consegue diferenciar. Então, a erisipela, ela é uma lesão que superficial. Já a celulite, ela é uma lesão que é mais profunda. E além do mais, olha como está bem delimitada essa lesão. Na celulite, eu não consigo delimitar muito a minha lesão, tá? E a erisipela, ela tipicamente, ela acomete mais membros inferiores, tá? Já a celulite pode dar no braço, pode dar no rosto, em diversas regiões do corpo. Olha o que eu estou falando. O local mais acometido pela erisipela é de membros inferiores. Ah, mas eu posso ter em membro superior? Posso. Eu posso ter o rosto, uma erisipela? Posso, beleza? Eu estou falando que é principalmente, e aí a gente vai ver, né? Então, como que ela vai, qual que vai ser o local de acometimento dela, tá? E aí, aqui que a gente entra que é extremamente importante. Aquilo lá eu olhei bem a erisipela, mas quais os diagnósticos diferenciais que a gente pode pensar além da erisipela? Então chega aquela pessoa com aquela perna para você, e aí o que que você acha que é? Bom, eu posso pensar em erisipela? Posso. Por quê? Tem todo lá, é vermelha, é brilhante, o paciente está com dor, é em membro inferior, ela é bem delimitada, opa, erisipela. Mas, será que pode também ser outra coisa? Pode sim. Um exemplo é a celulite. Só que, igual, aquela imagem, eu não posso ficar na dúvida que é celulite, porque ali está muito bem delimitada. Mas toda lesão, ela é assim bonitinha? Não. Então pode me gerar dúvida se é erisipela ou celulite. E qual que é o problema? Porque às vezes eu posso achar que é uma celulite, é uma celulite, sendo que é uma erisipela, eu começo a fazer antibiótico terapia, ela não está resolvendo, e aí? Eu preciso mandar um antibiótico porque eu errei o diagnóstico, não é celulite. Ela é o quê? Erisipela, tá? E qual que é o problema de não ser certeiro no diagnóstico? É o quê? Eu estou dando uma medicação incorreta, pode ter efeitos colaterais e pode agravar a doença, tá? Então, reconhecer uma erisipela é extremamente importante. Bom, como que eu diferencio, ó, erisipela de celulite? Olha aqui, ó, a erisipela muito bem delimitada, ela é mais uma lesão superficial. Agora, a celulite, ela é mais o quê? Ela é mais profunda, ela já pega aqui ó, a região do subcutâneo, e ela é muito mal delimitada. E aí aqui, ó, olha como essa é vermelha, a erisipela. A celulite, ela é mais o quê? Rosa. Como eu falei, né? Ela é bem delimitada. Aqui, ó, a delimitação é muito imprecisa, né? Eu não sei onde começa, onde termina. Os dois têm dor, mas onde vai ter muita dor? A erisipela. Então, até o grau dele falar, pô, eu tô sentindo muita dor, eu já tenho que desconfiar em erisipela, tá? E aí, gente, desculpa, fora a celulite, o que que eu posso pensar também, né? Fascite necrosante, né? Então, o que que acontece, ó? A fascite necrosante é quando eu passo a abrir quadros o quê? Já de necrose, né? Pode ser uma complicação da erisipela, né? Ou eu já abri, né, por conta de uma outra infecção de pele, um quadro de fascite necrosante. Eu posso ter, ó, uma linfangite. Lembra que eu falei, a erisipela, ela é uma linfangite infecciosa, mas eu posso ter linfangites que elas são não infecciosas. E aqui, ó, tá vendo que ela vai seguir o trajeto do linfático quando é não infecciosa? Eu posso pensar em TVP,
Porque a trombose venosa profunda, lembra? Eu vou ter ali dor, vai estar quente, vai ter rubor, vai estar vermelho, né? Então, uma clínica muito parecida ali com a erisipela, né? E eu posso ter também o quê? Neoplasia, câncer, né? Principalmente qual ali, que vocês já estudaram um pouquinho com o Roberto, o sarcoma de Kaposi, que ele está muito relacionado com o quê? Infecção por HIV, né? Então, o sarcoma de Kaposi, ele pode dar, né, essas lesões na pele, que elas são lesões edemaciadas, vermelhas, né, mais superficiais, mas que é relacionado à neoplasia, tá? E aí, quais são os fatores de risco, então, para o paciente ele pegar a erisipela? Eu posso pensar em sistêmicos, né? Ou seja, condições clínicas do paciente, né? É, hábitos de vida desse paciente, tal como o quê? Paciente diabético. Paciente diabético, eu até destaquei ali. Por que que ele tem o maior risco de ter erisipela? Por quê? O sistema dele imune é um pouco mais deficitário. Aqui as lesões são de difícil cicatrização, né? O diabético, né? A gente vai ver, ele faz, né? Oclusões vasculares que vai dificultar a circulação. Então, o paciente ele vai ter o quê? Aquele pé diabético que a gente vai discutir muito aqui na, nas úlceras. Por quê? O diabetes faz muito neuropatia periférica. Ele perde a sensibilidade principalmente o quê? Das extremidades. E aí o que que acontece? Ele não sente o pé. Então a pele ela fica mais frágil, ela fica mais, né, ressecada, então tá pouco hidratada. Então, como ele perde a sensibilidade, a pele dele tá mais vulnerável, ele faz o quê? Muitos traumas. E qual que é o problema de machucar ali o pé, né? Fazer lesões ali no pé? A grande questão é porque isso é porta de micro-organismos. Então, essa é a principal, né, complicação do paciente diabético. Ele perde essa sensibilidade, vai ter toda alteração ali da parte vascular, da parte cutânea, principalmente de pé. Ele vai fazer ali lesões que ele nem vai perceber, vai ser porta de entrada de micro-organismos, tá? Então, isso aqui não pode esquecer do paciente diabético, tá? A neuropatia periférica vai gerar essa perda de sensibilidade, de dor, né? E aí ele faz, né, lesões e isso acaba sendo porta de entrada para micro-organismos, tá? Obesidade, tabagismo, alcoolismo, hipertensão, desnutrição, imunossupressão, tá? Tudo isso são o quê? Fatores que predispõem a ter uma infecção pelo Streptococcus do grupo A e gerar a erisipela. E os locais, né? O que que pode dar? Má higienização, foco infeccioso, igual eu falei, o paciente que ele tem o pé diabético acaba formando múltiplos, né, focos infecciosos, os traumas, e a gente vai ver muito isso na úlcera, a insuficiência venosa, tá? Mas o que que a gente tem que, assim, saber muito que isso cai na prova dos fatores predisponentes. Então, vamos lá. Gente, isso aqui é extremamente importante, cai em prova, tá? Prática cai, a teórica é importante a gente levar isso, caso caia na teórica. Vamos lá. A erisipela, gente, só um momentinho. Ah, gente, só um momento. Então, vamos lá. E aqui, extremamente importante essa parte, pessoal. Para o paciente ele ter a erisipela, você concorda comigo que quem está causando é o Streptococcus do grupo A? Então, ele tem que entrar em contato
com esse micro-organismo, ou seja, ele tem que ter uma porta de entrada. E aí, a principal, por que ela é muito característica de membro inferior? Porque justamente esse paciente eles têm muitas micoses interdigitais. Não pode esquecer isso, tá? Extremamente importante. Micose interdigital. Por quê? Faz essas micoses entre os dedos, que são porta de entrada para essas bactérias. E aí ele acaba, né, pegando uma infecção pelo Streptococcus do grupo A, e isso aí vai desencadear todo esse quadro infeccioso da erisipela. Por isso que ela é típica o quê? De membros inferiores. Então, ela entra por essas micoses interdigitais e ela vai ascendendo e ela começa a ter o acometimento aqui dos membros inferiores, tá? Outro que eu acho importante aqui, vocês já estudaram piodermites, não já? Vocês viram lá que tem um impetigo bolhoso, que é causado pelo quem? Staphylococcus aureus, e vocês viram que tem um impetigo crostoso, não é? Quem que causa o impetigo crostoso? É o Streptococcus. Então, aqui, eu ter uma infecção por impetigo, eu vou ter uma maior predisposição, e quando aqui eu falo de impetigo, né, é crostoso, que é o estreptocócico. Essa infecção aqui vai ter maior predisposição para ele ter o quê? Uma erisipela, tá? Então lembra dos impetigos, tá? Para quem ainda não recordou, o impetigo bolhoso ou estafilocócicos é pelo Staphylococcus aureus. O crostoso ou estreptocócico é pelo Streptococcus, tá? Do grupo A. E aqui a TVP, tá? A TVP, ela aumenta o risco do paciente ele ter ali uma infecção por erisipela. Por quê? A TVP ela é um processo inflamatório. Ali eu vou estar diante de um processo inflamatório, eu vou ter ali destruição tecidual naquela região, e é uma região que ela fica mais frágil, né? O local onde tem um acometimento da TVP. Então, isso acaba sendo, né, um foco oportunista para eu ter uma infecção pelo Streptococcus do grupo A, tá? E sobrepeso, gente. Qual que é o problema do sobrepeso? O sobrepeso qual que é a grande questão? Esse peso todo, a pessoa para tentar sustentar, principalmente qual que é o principal local que sustenta o corpo? O joelho. Então, basicamente, tem muita compressão, sobrepeso de membro inferior. E isso pode dar o quê? Estase. E essa estase, né, pode ali, a gente vai ver muito isso em úlcera, porque cai muito na prova, mas também essa estase, ela pode ser ali um fator para eu gerar uma linfangite, né, e no caso, ser uma linfangite infecciosa, tá? E aí, vamos lá, o principal aqui, a apresentação clínica que a gente já falou, tá? Igual eu falei, erisipela, ela é típica de membros inferiores, mas eu posso ter uma erisipela, olha aí, na região facial? Posso sim. Então, eu preciso saber caracterizar o quê? A lesão. Então, tem que olhar para a pele e eu saber que aquilo é uma erisipela. Então, vamos lá, a gente já viu. Eu vou ter uma lesão avermelhada, ela tem essas placas, né, eritemato-edematosas, ela é brilhante, paciente tem dor e ela é muito bem delimitada, tá certo? E aí, como que vai ser o quadro clínico da erisipela? E isso tem que saber para a prova. Esse slide é extremamente importante. Como que é o quadro clínico do paciente? Ele vai ser, ele de início súbito, ele vai ter uma febre alta com calafrio. Então ele começa a ter febre alta e calafrio. Depois dessa febre alta com calafrio, ele vai ter uma maior queda do estado geral dele e dias depois aparecem essas lesões. Ou seja, levar para a prova. O que vai preceder? Então, estou querendo assim,
De cara, já vai aparecer essa vermelhidão, essa lesão desse jeito? Não. Algo vai preceder isso, que vem a ser o quê? Uma febre alta, seguida de calafrio e queda do estado geral. Isso precede essas, essas placas, né, eritemato-edematosos. E aí, depois, dias depois, que começa a surgir essa vermelhidão em relação ao local acometido, tá? Então, essa apresentação aqui clínica é muito característico. Então, você tem que suspeitar. Se ele te der que o paciente ele está com alguma lesão ali e ele começar a descrever a lesão para você e ele refere que, sei lá, há 5 dias ele iniciou com calafrio e febre alta e depois ele teve piora do estado geral, eu tenho que pensar em quê? Erisipela, tá? É o principal para gente. E outra coisa também que eu queria falar, toda vez que eu tenho alguma infecção de membro inferior, eu vou ter aumento de linfonodos. Isso é normal. Por quê? Lembra lá que o nosso sistema imune, ele tem que ir para os linfonodos lá para ele trabalhar tudo bonitinho. Então, o que que acontece? Quando eu tenho alguma infecção de membro inferior, pode ser, né? E o Joé fala muito isso, pelo menos quando ele deu aula, ele falava essa questão da adenopatia inguinal ipsilateral. O que é isso que ele está querendo dizer? Por você ter um processo inflamatório ali rolando em membros inferiores, o meu linfonodo vai estar aumentado. Então, é um achado também essa adenopatia inguinal ipsilateral, tá? Por conta do processo infeccioso de membros inferiores. E aí a gente tem que entender as principais complicações, né? Então, quando eu estou diante de uma erisipela, eu preciso tratar. Por quê? Essa erisipela não tratada, ela pode complicar e eu agravo mais um caso que teoricamente é simples. Mas eu preciso saber quais são as gravidades, né, da erisipela. A primeira complicação que eu trouxe para você é púrpuras petequiais. O que são essas púrpuras petequiais? Tá vendo aqui ó, que o paciente ele apresenta ó, umas petequias? E aí, né, quando o paciente ele tem né, púrpuras petequiais e ele usa anticoagulante, isso aqui é é um sinal de alerta, né, para a gente ficar. Por quê? O que é púrpura, gente? Púrpura é basicamente púrpura petequial. Eu tenho a petequia. Pensa assim, eu tenho a petequia e eu tenho um hematoma. O que é isso? Eu estou tendo extravasamento de sangue ali na pele, tá? E aí, o que é a púrpura? Ela é uma lesão intermediária entre a petequia e o hematoma, tá? E aí, por que está acontecendo isso? Porque eu estou tendo algum problema plaquetário, né? Minha plaqueta está muito baixa. Então, o processo infeccioso, ele pode agravar a minha queda de plaqueta. Então, isso é complicado. E eu lembro que quando o Joé deu aula para gente, ele falou muito disso para gente. Que, tipo assim, é, uma erisipela que tem presença de petequias, e o paciente, eu preciso ver, ele usa algum anticoagulante, algum antiagregante plaquetário? Por quê? Significa que as plaquetas dele estão caindo muito. Então, a púrpura petequial, ela é muito disso aqui. A plaqueta desse paciente, ela está caindo, tá? Então, por que que isso pode estar acontecendo? Por conta, né, do processo inflamatório, né? Eu posso estar tendo uma exacerbação do efeito coagulante ou uma trombocitopenia induzida. Ou seja, o próprio processo inflamatório pode fazer com que caia as plaquetas, né? Faça uma trombocitopenia induzida. O que é trombocitopenia? Plaqueta baixa, tá? Em decorrência do processo de erisipela.
Outra que a gente tem que ver, algumas erisipelas, elas acompanham o trajeto vascular. As erisipelas que elas acompanham o trajeto vascular, eu preciso pensar em quê? Tromboflebite. Então, se eu tenho uma erisipela que acompanha um trajeto vascular, ela fica, né, mais endurecida. Eu formo tipo um eritema em cordão, né? Eu tenho que pensar em tromboflebite, tá? E aí, o que que isso significa para mim? Significa, ó, que a infecção, ela tá o quê? Ela tá se alastrando, tá? E aí, eu tenho que pensar na tromboflebite, beleza? Então, tipo, ela se inicia com uma linfangite e ela acaba evoluindo para uma tromboflebite, tá? Aqui, ó, o que que eu posso ver? Se eu não tiver uma interferência, se eu não oferecer suporte para o paciente, vai começar o quê? Eu vou observar áreas de necrose. Então, a erisipela, ela não causa necrose, mas, né, é, quando ela está de forma agravada, ela vai começar a necrosar, beleza? E aí, por que que necrosa na erisipela? Eu posso ter lesões isquêmicas. Então, lesões isquêmicas pode fazer o quê? Essa erisipela ter focos de necrose, né? Uma infecção mista, ou seja, eu tenho uma celulite ou uma fascite necrosante, né? Isso pode me dar o quê? Essa necrotização dessa região. Ou se eu tenho um comprometimento arterial. Por quê? Vamos pensar aqui já para a gente entender, porque isso é fundamental na discussão de úlcera. Toda vez que eu tenho... Qual que é a função da artéria? A artéria não é irrigar, gente? Se eu tenho qualquer problema arterial, vocês concordam comigo que o sangue vai ter dificuldade para chegar? Então, o que que é muito perigoso? A gente não estudou na aula passada de anjo, na última que a gente fez, a abordagem das arteriopatias, né? Como que eu vejo se o paciente tem uma arteriopatia? E qual que é a grande complicação da arteriopatia? É a oclusão vascular, não faz chegar o sangue e eu começo a gerar o quê? Áreas de isquemia. E aí, essa é a grande questão. Pensa se eu tenho um paciente que ele pega erisipela e ele tem uma arteriopatia periférica. Isso vai ser bem complicado para mim, tá? Então, esse paciente, ele pode fazer erisipela com áreas de necrose, porque ele tem alguma arteriopatia prévia que já está o quê? Dificultando o sangue chegar, gerando áreas ali de necrose, tá? E a principal para a gente, que não pode esquecer, que a gente já até comentou como que trata ela lá quando a gente falou de antibióticos, que é o quê? A erisipela bolhosa. Lembra a dica que eu dei para a clínica médica? Tudo que faz bolha, eu preciso pensar em quê? Staphylococcus aureus, beleza? Olha aí, impetigo bolhoso é quem? Staphylococcus aureus, né? Um abscesso, né? Lesão cavitária no pulmão. Posso pensar em Staphylococcus aureus. Erisipela bolhosa, tá fazendo bolha, Staphylococcus aureus, beleza? A erisipela bolhosa, ela é uma erisipela grave. Ela é principalmente relacionada com Staphylococcus aureus. Então, eu tenho que saber que, falou de erisipela bolhosa, eu preciso pensar que o agente etiológico é quem? Staphylococcus aureus. É a não bolhosa, eu vou pensar em quê? Streptococo do grupo A, beleza? E aí, ó, olha só, é muito característico, não tenho dúvidas que isso é bolhosa. Por quê, ó? Eu tenho a erisipela, né? Então vamos recapitular de novo. Por que que eu sei que é erisipela, ó? Lesões eritematoedematosas, ela é vermelha, brilhante, paciente sente dor, ela é bem dolorida e ela é uma lesão bem delimitada. Ok. E aí, vamos lá. Ela se inicia com uma vesícula e essa vesícula evolui para uma bolha, beleza? E é o que o professor chama de flictena, tá? Você pode
achar esse outro termo também para se referir à bolha. E essa bolha, ela pode ter o quê? Ela pode ter exudato, ela pode ter pus, né? Ela pode ter sangue, então pode ser um conteúdo hemorrágico, tá? E é isso que a gente tem que lembrar. Falou de bolhosa, áureos. Não é bolhosa, Streptococcus do grupo B, beleza? Desculpa, do grupo A. E aí, vamos lá. Como que eu vou diagnosticar? A gente já matou, gente. O diagnóstico, ele é essencialmente o quê? Clínico, né? É o colher o quê? Uma anamnese bem feita, mais o quê? O exame físico desse paciente. Aí o que a gente vai fazer? Agora eu vou pedir o quê? Lembra aqui que é o método clínico. Vamos lembrar lá de semiologia. Método clínico é o quê? Anamnese, exame físico e exames complementares. Vou fazer minha anamnese, vou fazer meu exame físico, mas só pela ectoscopia eu já consigo matar que é uma erisipela. Mas, pô, eu estou em dúvida. Posso pedir exames laboratoriais? Posso sim. Mas aqui, quais são os exames laboratoriais que a gente vai pedir? Aí vamos aqui para a gente bater bem essa parte, para a gente não ficar com dúvidas, tá? Então vamos lá, gente. Basicamente, eu tenho que pedir alguns exames. Marcos, eu tenho que pedir todos esses exames aí? Não, gente, não necessariamente. Mas a gente precisa saber o que eles são. Até porque, né? é, eu preciso que a gente entenda o que eles são, até porque, basicamente, a erisipela, ela é muito, como eu falei, é clínico. E o que eu vou pedir aqui, basicamente? Um hemograma e as proteínas inflamatórias. Isso que a gente vai pedir, né? Que é o que se faz ali de rotina. Mas o professor, em aula, ele traz, né, alguns marcadores que podem ser utilizados para fazer diagnóstico de erisipela. Então, vamos lá, ó. Eu vou pedir o hemograma completo. Por que eu estou pedindo o hemograma, gente? Porque eu vou ter uma infecção bacteriana. Então, vamos lá. O hemograma vai apresentar o quê? Uma linfo, é, uma, é, li- é, uma leucocitose, tá certo? E eu vou ter o quê? Desvio para esquerda. Então, eu tenho uma leucocitose com desvio para a esquerda, tá? Típico de um quadro infeccioso, de uma infecção bacteriana, tá? Cuidado, gente, imunossuprimido, tá? O imunossuprimido, né? Pessoas que têm infecção por HIV, o que acontece? Muitas das vezes ele pega infecções bacterianas e ele não tem alteração de hemograma. Por isso que eu reforço, o diagnóstico ele é muito clínico, tá? Porque aqui a gente não tem uma coisa tanto para confirmar, tá? Então, exemplo, esse imunossuprimido, se ele não tem alteração de hemograma, eu vou descartar? Não posso fazer isso, tá? Mas o que eu vou ver no hemograma, então? Uma leucocitose, ou seja, os leucócitos vão estar altos, com desvio para a esquerda, tá? Indicando o quê? Uma alteração ali dos neutrófilos, indicando uma infecção bacteriana, tá? Aí isso aqui, vamos lá. ASLO. O que é isso? Anti-streptolisina O. E aí, basicamente, né, a anti-streptolisina O, o ADB, que é a antidesoxirribonuclease B, o AHT, que é a anti-hialuronidase, tudo aqui, isso aqui, pessoal, ele pode aumentar quando eu tenho uma infecção por estreptococcus do grupo B, desculpa, do grupo A, tá? Mas eles não são tão específicos, porque eles podem se alterar em outras condições que não seja uma infecção pelo Streptococcus do grupo A. Então, por que acaba que eles não são recomendados para diagnóstico, assim, para ele ser fidedigno? Por quê? Eu não falei que ele aumenta por outras causas? Aí vamos pensar o seguinte, pô, pensa que eu tenho uma infecção por uma celulite, e aí eu faço isso aqui tá aumentado, eu falo, pô,
é erisipela. Eu posso estar dando um diagnóstico equivocado. Ou o paciente tem uma TVP, eu vou pedir isso aqui, isso pode estar aumentado por outras causas que não seja Streptococcus do grupo B, do grupo A. E aí, qual que é a grande questão? Eu faço um diagnóstico impreciso, tá? Então, a antistreptolizina, ela vai ser muito importante para a gente fazer o quê? Depois que eu trato, né, a erisipela, eu posso ter uma condição que eu tenho a recidiva da doença, que é aquele paciente que ele faz erisipela de repetição. E o paciente que ele faz erisipela de repetição, você tem que fazer a profilaxia, tá? Então, como que eu consigo, digamos assim, ver se ele está tendo uma recidiva da erisipela? Eu posso pedir a antistreptolizina O. Então, isso aqui é muito importante para a gente ver o quê? Se aumentar após o tratamento da erisipela, eu vou ter que fazer profilaxia, tá? Contra a erisipela, tá? Esse é o principal indicação da antistreptolizina O. Então, estou repetindo e tem aqui no slide. Eu tratei a erisipela, se a antistreptolizina O aumentar depois do tratamento da erisipela, eu vou ter que fazer profilaxia, tá? Por quê? Senão ele vai fazer uma erisipela de repetição, tá? Ele vai ter uma recidiva. O que é o ADB, né? O ADP, ele vai aumentar infecção por Streptococcus do grupo A. Então, por isso que ele pode estar elevado. E aqui também o AHT também se eleva, mas como eu falei, esses aqui, eles podem se elevar, mas não é fidedigno, tá? Aí vamos lá. VHS e PCR, eles são proteínas inflamatórias, ou seja, um VHS alto e um PCR alto, eles são indicativos de quê? Tem um processo inflamatório ali rolando, tá? CPK, Doppler, ressonância nuclear magnética e linfocintilografia, isso aqui é para eu avaliar complicações. Então, vamos lá. Por que eu peço um Doppler? Eu peço um Doppler porque toda vez que eu achar que é uma TVP, o exame padrão ouro para a gente ver, né? Essa parte ali de veia, dessa parte circulatória, é a ultrassonografia com Doppler. Então, a ultrassonografia aqui com Doppler, ela é importante para mim para ver o quê? Eu descartar uma hipótese de TVP, porque não é um diagnóstico diferencial. Então, a gente pode pedir ali uma ultrassonografia com Doppler, né? Linfocintilografia. Por que eu vejo? Eu vejo porque a erisipela não é uma linfangite infecciosa e vocês, né, eu acho que tiveram aula de linfático com a Zizi, né? Você tem ali os canalículos linfáticos. Toda vez que você tem uma agressão, não volta. Então, a linfocintilografia, ela é extremamente importante para eu avaliar o quê? Como que está o grau de comprometimento dos meus vasos linfáticos, tá? E aí, a principal complicação que a gente falou não é a fascite necrosante? O que é a fascite necrosante? Aqui está tendo o quê? Eu estou tendo destruição da parte muscular, da parte cartilaginosa, da parte mole ali, né, de tecidos mole. Então, o que acontece aqui? Para eu avaliar a fascite necrosante, eu peço o quê? A CPK. CPK é o quê? Ela indica destruição tecidual, né? Mais específico de quê? De tecido muscular. Então, aqui significa que eu estou fazendo muita necrose. Então, isso aumentado, uma CPK aumentada, eu preciso pensar numa necrose, numa fascite necrosante, tá? E por que eu peço uma ressonância nuclear magnética? Porque ali vai me dar o quê? Uma topografia muito mais específica daquela lesão. Eu vou ver muito mais como que está o grau de comprometimento naquela região, tá? E aí, aqui eu trago para vocês justamente isso que eu falei. Diagnóstico, então, de erisipela, se perguntar na prova, ele é o quê?
clínico, beleza? É essencialmente clínico. Posso pedir algum exame complementar para eu fechar meu diagnóstico? Posso. O que é importante eu pedir? Um hemograma completo e pelo menos o quê? PCR e VHS, que são proteínas o quê? Inflamatórias, beleza? Os outros marcadores eu não vou pedir por quê, né? Não são tão específicos. Agora, pô, eu quero avaliar gravidade. Agora, se eu quero avaliar gravidade, o que eu posso pedir? Vamos lá. CPK e ressonância nuclear magnética, se eu estou desconfiando se tem uma fascite necrosante. Ah, mas eu quero ver, né, como que está, né, a minha função ali do linfático. Por quê? O paciente que ele faz muita erisipela de repetição, a gente vai ver que eu vou ter que fazer a profilaxia para ele e muita erisipela de repetição tem comprometimento, ó. O que é a erisipela que a gente começou a discutir? É uma linfangite infecciosa. Então, eu estou tendo inflamação do linfático. Isso compromete esse sistema circulatório. Então, a linfocintilografia, eu vou avaliar como que está meu fluxo de linfa, como que está a integridade dos meus vasos linfáticos, tá? E, vamos lá, a antistreptolizina O, eu falei que ela é importante para quê? Se eu tratei e ela continuar aumentada, eu preciso pensar em que esse paciente ele vai ter uma recidiva. Ele vai ter o quê? Uma erisipela de repetição. Então, para eu evitar que esse paciente tenha uma erisipela de repetição, eu vou fazer o quê? O tratamento profilático, tá? Que a gente vai aprender a fazer. Beleza? Quais são as medidas gerais que eu vou ter que dar para um paciente que tem erisipela? Principal, repouso, né? Elevação do membro afetado, até porque, para eu facilitar, né, o meu retorno venoso, e eu não ter ali algum extravasamento de líquido, porque isso vai sobrecarregar o meu sistema linfático, tá? Por isso que é importante eu elevar a perna, porque, vamos lá, se esse paciente ele tem alguma insuficiência venosa, o que pode acontecer? Pode piorar a linfangite dele, porque vamos lembrar aqui, gente, rapidinho, toda vez que extravasa líquido para o interstício, eu vou gerar o edema, não é? Água está sendo liberada, né? Líquido de edema está sendo liberado no interstício. Quem que é? Quem que vai drenar essa água ali do interstício? É quem? O linfático. Se o meu linfático está inflamado, é interessante que eu fique com perna pro alto para justamente o quê? Diminuir o retorno venoso e eu, digamos, de certa forma, diminuir esse extravasamento de líquido para o interstício e eu não sobrecarregar o meu sistema linfático, que ele está o quê? Inflamado, tá? E aí, isso é importante aqui. Se eu tiver linfedema, eu posso usar o quê? Meia de compressão elástica, tá? Essencialmente, cai muito na prova de angiologia, né? A gente vai ver, tem ali, né, estase, tem um linfedema, eu posso usar ali meia de compressão, tá? E tem a CIRCAD, que o Joé fala muito dela, que ela é tipo uma botinha, né? Ela é muito mais cara, ela custa ali em torno de R$ 1.500, R$ 1.600, né? Enquanto a meia, ela é muito mais barata, né? Mas paciente tem linfedema, tem que fazer compressão, tá? Isso são medidas gerais que eu tenho que passar. Agora, como que é o tratamento? Vamos lá. Ele tá com dor? Tá. Lembra que a erisipela ele sente uma dor intensa. Então eu preciso dar o quê? Analgésico para eu tratar essa dor. Então tem que fazer analgesia, né? Eu posso dar linfocinéticos para melhorar o fluxo da linfa, né? A circulação pelo linfático. Importante aqui, eu preciso fazer uma profilaxia contra uma TVP. Então, aqui, além de eu iniciar, né, com antibiótico terapia, que é o tratamento base aqui, eu também tenho que fazer o quê? A profilaxia para TVP. Então, eu tenho que usar o quê? Enoxaparina, tá? Que é o Clexane. Então, vamos lá. Como que eu vou tratar a erisipela?
Medidas gerais é o quê? Aquilo que a gente viu, mas a base do tratamento aqui é o quê? A antibiótico terapia. Mas ele está com dor. Eu vou dar analgesia. Eu tenho que fazer uma profilaxia para TVP com enoxaparina. E também eu posso, se eu tiver disponível, claro, linfocinéticos para o quê? Melhorar o fluxo ali da linfa, tá? E aí, a antibiótico terapia, a gente vai ter que se ligar. Por quê? Se eu estou diante de uma erisipela bolhosa, eu vou ter que dar o quê? Eu vou ter que dar antibióticos que tenham cobertura para Staphylococcus aureus. E se ele for Marsa, eu tenho que dar outra antibiótico terapia. Aí, se ela é não bolhosa, eu estou pensando em qual agente etiológico? Streptococcus do grupo B, tá? Desculpa, do grupo A, eu estou cismando com B. Grupo A, beleza? Porque é de pele. Aí vamos lá. A antibiótico terapia ambulatorial. Então a gente tem que dividir, e é importante que vocês levam, principalmente se for abordado isso na prática para vocês, ok? Bom, a erisipela. Bom, eu tenho casos que são leves, que eu posso tratar ambulatorial, e eu tenho casos que são o quê? Graves, igual. Se tem aquelas complicações, uma fascite necrosante, né? Se ele tem ali áreas de necrose, áreas isquêmicas, eu preciso entender que isso é grave. Ou se ele já tem uma erisipela bolhosa, é grave. Então, gravidade, eu vou o quê? Internar o paciente. Mas aqui eu estou falando de um tratamento o quê? De uma erisipela a nível ambulatorial, tá? Então, geralmente o tratamento é de 5 a 10 dias, tá? Vamos considerar sempre o maior, 10 dias, beleza? E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer a penicilina, é a minha primeira linha de escolha, mas se eu não usar a penicilina, o que eu posso colocar? O mais usado é a cefalexina, tá? Então, grava aqui penicilina ou cefalexina. Posso usar também a amoxicilina, tá? É uma opção terapêutica, tá? Mas grava pelo menos um, beleza? E o que eu falei? Geralmente, os pacientes eles têm aquelas lesões fúngicas interdigitais. Então, eu preciso também lembrar de tratar a micose fúngica, caso ele apresente, tá? Mas ambulatorial, vamos escolher aqui. Eu escolhi cefalexina, tá? Cobra a dose? Não. Mas pelo menos você saber o quê? Antibiótico terapia ambulatorial, cefalexina. Se ele tiver alergia à penicilina, eu posso usar o que? Eritromicina, clindamicina, outros medicamentos, beleza? Mas a nível ambulatorial, grava aí, cefalexina, tá? E aí, vamos lá. Aqui, quando que eu interno o paciente? Eu vou internar ele porque eu vou ter que fazer antibiótico endovenoso. E aí, ó, esses aqui são sinais de red flag, ou seja, sinais de agravamento. Então, vamos lá. Dele tá com bolha, ele tá com dor, ele tá com uma necrose, ele tá com mau odor, mau cheiro, indicando que ele está com uma infecção anaeróbica por bactérias anaeróbicas, pensar numa infecção por pseudomonas, instabilidade hemodinâmica, porque essa infecção pode se tornar o quê? Generalizada, e esse paciente ele faz de quê? Um quadro de sepse, tá? E aí, se for grave, hospitalar, o que eu posso fazer? Vamos lá. A grave, ela está muito relacionada com Staphylococcus aureus, mas a Streptococcus do grupo A, ela pode gerar gravidade? Pode, claro. E aí, o que eu posso fazer de antibiótico terapia? Ceftriaxone, tá? Mas se eu desconfiar de Staphylococcus aureus, eu posso fazer o quê? Oxacilina, tá? Então, lembra aí. Ceftriaxone, oxacilina a nível hospitalar. Agora, vamos lá. Se ele for Marsa, ele não vai responder a oxacilina. E aí eu vou ter que incluir o que no tratamento dele? Uma vancomicina, tá? Aquela antibiótico terapia que a gente já aprendeu lá no 5º período, beleza?
Então, ó, só para lembrar, erisipela bolhosa, ó, olha como a apresentação clínica dela já é bem diferente, né? Tem um maior critério de gravidade e está muito relacionado com qual agente etiológico? Staphylococcus aureus. Se ela for sensível, Marsa sensível, eu posso fazer oxacilina, cefalosporina de quinta geração, mas se for resistente, eu vou fazer o quê? Uma vancomicina, tá? E aí, vamos lá. O paciente, ele pode fazer, né, recidivas, ou seja, paciente que faz muita erisipela de repetição. E aí, o paciente que ele faz erisipela de repetição, eu preciso fazer uma profilaxia para ele não ter essa erisipela. Então, é tipo assim, eu trato, beleza? Pô, eu tratei, ele abriu de novo um quadro de erisipela. Pô, eu já tenho que pensar que ele está recidivando. Ele faz erisipela de repetição, tá? E aqui, por isso que a antistreptolizina O, ela é importante nesse caso. Por quê? Quando eu trato e ela ainda continua a antistreptolizina O, isso já é um indicativo para eu começar o quê? A profilaxia. E aí tem que saber para a prova. A profilaxia é o quê? Penicilina benzatina a cada 21 dias por 6 meses, tá? Então, repetindo. Qual que é a profilaxia? É penicilina benzatina por 21 dias, a cada 21 dias por 6 meses, tá? Outro que eu posso usar é a eritromicina, tá? Então, aí eu vou fazer no mesmo esquema, tá? Então, eu faço a penicilina benzatina, lembrar que benzatina é intramuscular, tá? Ou eu faço uma eritromicina, beleza? Vamos ver questões aqui para a gente ver dessa parte? Vamos lá. Paciente do sexo feminino, 58 anos, submetida a mastectomia com esvaziamento axilar há 2 anos devido a câncer de mama. Apresenta-se na unidade de saúde com queixa de inchaço crônico no membro inferior esquerdo, endurecimento da pele e episódios recorrentes de inflamação local. Na avaliação atual, observa que a pele do membro está espessada, endurecida, com áreas de eritema, calor local, presença de bolhas no dorso da mão e escamação interdigital sugestiva de micose. E aí, qual que é o provável agente etiológico aqui, né? Por eu ter, né, essa pele espessada, endurecida, ela tem eritema, bolhas e descamação interdigital, o provável diagnóstico aqui vem a ser erisipela, beleza? Paciente do sexo, 72 anos, residente em zona rural, agricultora, aposentada, com antecedentes de hipertensão controlada e varizes em membro inferior, procura unidade básica de saúde com queixa de edema crônico em membro inferior esquerdo, associada à sensação de peso e episódio de vermelhidão local com febre. Refere que nos últimos 6 meses apresentou 2 episódios de linfangite com melhora parcial após o uso de antibióticos orais. Atualmente, ao exame físico, apresenta edema grau de 4 cruzes em 6 em membro inferior esquerdo, endurecimento da pele, presença de linhas eritematosas ascendentes compatíveis com trajeto de vasos linfáticos inflamados e calor local. Não há úlceras ativas. Diante do quadro clínico, considera-se o diagnóstico de linfedema secundário com episódios recorrentes de linfangite. Qual que é o principal agente etiológico? Isso aqui, ele está dando um quadro clínico para a gente de quê? De é, erisipela. E qual que é o principal agente etiológico associado? O Streptococcus do grupo A, tá? Ou se quiser colocar, Streptococcus pyogenes beta hemolítico do grupo A de Lansfield, tá? Que é o nome completo. Essas duas questões, teve uma vez que o Aziz ele fez um TBL pra gente, e aí tinha erisipela.
E aí essas duas questões foram a discursiva que ele trouxe para a gente, tá? De erisipela, tá? Então, são questões aí antigas, então, tá no banco de questão, então pode ser que possa virar para aparecer para vocês de alguma forma, tá? Um Marcos, paciente de 65 anos, sexo masculino, com histórico de diabetes tipo 2 e insuficiência venosa crônica, comparece à emergência com quadro de dor intensa, febre alta, calafrio e mal-estar generalizado. Então, olha só, febre alta e calafrio, beleza? Ao exame físico é observado uma lesão na perna direita, uma placa eritematosa, quente, brilhante, com bordos elevados e bem delimitada. O paciente relata que a lesão surgiu há 24 horas e está expandindo rapidamente. Então, ó, vamos lá. Eu tenho, ó, ela surgiu há 24 horas, ele tem calafrio, tem febre, e ela é uma lesão que, ó, eritematosa, quente, brilhante e bem delimitada. Qual o diagnóstico mais provável e a conduta terapêutica inicial mais adequada? Todo mundo concorda que isso aqui é uma erisipela. E aí, o que eu posso fazer? Posso passar uma penicilina cristalina intravenosa, vou internar esse paciente e eu vou fazer o quê? Elevação do membro, tá? E aqui, qual que é o critério de internação aqui, ó? Essa lesão, ela tá o quê, ó? Rapidamente se expandindo, tá? Então, ele tá febril, ele tem calafrio, queda do estado geral, tá? E essa lesão tá se espalhando rapidamente, beleza? Um paciente com erisipela no membro inferior apresenta, após 48 horas de tratamento, uma piora do quadro com surgimento de bolhas hemorrágicas, necrose de pele e dor desproporcional. Então, olha só, ele começou uma antibiótico terapia, mas ele teve piora do quadro. Aqui, ó, tudo sinal de agravamento. Qual a principal complicação que se deve suspeitar e a conduta imediata? Então, aqui é o quê? Se ele fez bolhas, eu penso em quê? Erisipela bolhosa. E aí eu vou fazer drenagem das bolhas e eu posso manter a penicilina, porque ela tem ali espectro para Staphylococcus aureus, beleza? Paciente de 42 anos, sexo feminino, obesa, com antecedente de safenectomia prévia, ou seja, retirada de safena, apresenta quadro de edema e dor no membro inferior esquerdo. Há 48 horas evoluiu com febre baixa e o surgimento de uma área de eritema, calor e dor, sem bordas claramente definidas. O médico assistente iniciou tratamento empírico para celulite. No entanto, após 72 horas, a paciente não apresenta melhora e o eritema se mantém. Qual o provável agente etiológico e o tratamento mais adequado para essa situação? Então, aqui, ó, vamos lá. Ele achou que era uma celulite, ele começou a tratar, mas não está fazendo efeito. Ele pergunta qual que é o possível agente etiológico. Áureos, eu não posso pensar porque não tem bolha, né? Pseudomonas aeruginosos, né? Eu ia ter, né? Odor, eu ia ter mau cheiro porque é uma bactéria anaeróbica. Escherichia coli e Cândida, não. Então a gente fica com o quê? A mais comum da erisipela, que é o Streptococcus pyogenes, tá? Então eu acabo fazendo, eu posso mudar o antibiótico aqui, que eu vou fazer uma penicilina G-benzatina intramuscular, tá? O paciente de 55 anos, obeso e com ICC, é diagnosticado com erisipela no membro inferior esquerdo. Após 48 horas de tratamento com penicilina cristalina intravenosa, ele apresenta melhora clínica e laboratorial. Qual é o próximo passo no manejo do paciente antes da alta hospitalar, beleza? Então vamos lá. Antes de eu dar a alta hospitalar para esse paciente, o que eu preciso fazer para eu conseguir o quê? Liberar ele, tá? Aqui, o que a gente vai fazer, né? Ele estava fazendo penicilina cristalina, é, penicilina cristalina
penicilina cristalina intravenosa. A gente vai, então, o quê? Eu preciso trocar o antibiótico venoso para um oral, concorda comigo? Antes de eu dar alta para ele. E aí, ó, então a gente vai fazer o quê? Ó? Mudar para tratamento oral com cefalexina ou amoxicilina e orientar cuidados com a pele, tá? Letra E. Um paciente com erisipela de repetição no mesmo membro inferior, qual a principal medida preventiva a ser adotada para reduzir a frequência dos episódios? Se ele tem erisipela de repetição, eu preciso fazer o quê? A medida profilática, que vai ser o quê? Penicilina B cristalina intramuscular a cada 21 dias, tá? E aí, qual que é a alternativa que fala isso pra gente? A letra A, beleza? Administra a penicilina G benzatina intramuscular a cada 21, 28 dias, tá? Letra A, beleza? Vamos falar de úlcera rapidinho, tá? Bom, primeiro que eu preciso entender a ulceração. A úlcera, ela é uma lesão o quê? Profunda. Então, ela começa com uma lesão erosiva e que ela começa a se expandir, começa a infiltrar e ela gera o quê? Uma úlcera, beleza? Essa úlcera, a gente vai ter, então, uma úlcera que as úlceras aqui, a gente está falando o quê? Que é de comprometimento vascular. Então, a primeira úlcera que a gente vai falar vem a ser a úlcera venosa, tá? Então, vamos entender aqui, né? Por que o paciente apresenta uma úlcera venosa? Primeira coisa é justamente o seguinte. Pessoas, a principal predisposição para eu ter uma úlcera venosa vem a ser uma insuficiência venosa crônica. O que está acontecendo aqui? O que é uma insuficiência venosa crônica, né? Lembra que a gente viu que aqui, ó, o sangue, ele tem que voltar para o átrio direito do coração? E a gente viu, né, que aqui, né, a panturrilha, né, que eu tenho os gastroquinêmicos, né, eles fazem o quê? A panturrilha, ela bombeia o sangue, né? Porque o sangue, ele tem que subir pelas veias para ele chegar no átrio direito, não é isso? E aí lembra que eu tinha as válvulas? A válvula, ela impede do sangue retornar, de eu ter o refluxo de sangue. Concorda comigo? Por quê? Aqui eu preciso vencer a gravidade. O sangue ele tem que subir de volta para o coração, né? Então vamos lá. Se eu tenho um retorno venoso prejudicado, muito provavelmente eu estou fazendo o quê? Regurgitação de sangue, né? Eu estou tendo problema ali nas minhas válvulas venosas. Então, qual que é o problema? Se eu não consigo voltar com o sangue para o átrio direito, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma estase venosa. E qual que é o problema de eu ter uma estase venosa? Eu começo a fazer uma congestão venosa. E qual que é o problema de fazer uma congestão venosa? Eu vou aumentar a pressão hidrostática. Quando eu aumento a pressão hidrostática, o que que acontece? Eu passo a ter edema, extravasamento de líquido, beleza? E o que que vai extravasar também? Fibrina, tá? Essa presença de fibrina ali no interstício, o que que vai começar a acontecer? Ela vai começar a criar uma rigidez vascular. Então, pensa aqui, ó, a veia é como se eu estivesse encapando essa veia. E qual que é o problema de eu encapsular essa veia? O problema de eu encapsular essa veia é porque o quê? Vai prejudicar que eu tenho o quê? Trocas gasosas. Se está prejudicada a minha troca gasosa, o que que eu vou gerar? Processos isquêmicos, processo por ausência de oxigênio. Se não está chegando oxigênio, eu vou ter o quê? Necrose. E aí que eu passo a ter a úlcera venosa. Então, deu para entender a fisiopatologia de uma úlcera venosa? Então, basicamente é o quê? Eu estou tendo uma insuficiência venosa crônica que gera o quê? Uma estase venosa. Eu estou fazendo uma congestão venosa. Aí, qual que é o problema dessa congestão venosa, né? Eu vou
aumentar a pressão hidrostática. Vai começar o quê? Extravasar líquido para o interstício. Eu tenho o quê? Edema. E aí, qual que é o problema? Extravasa líquido, mas também extravasa o quê? Fibrina. Essa fibrina no interstício, ela vai começar o quê? Ela vai começar a fazer tipo uma capa ao redor da veia. E isso vai prejudicar o quê? A difusão do meio vascular para o interstício. E aí eu vou gerar o quê? Se não está difundindo bem gases, eu estou gerando isquemia e ausência de oxigênio vai me dar morte celular, necrose. Beleza? E aí, eu bato o olho nisso aqui, eu tenho que saber que isso é uma úlcera venosa. Por que que isso é uma úlcera venosa? Porque, olha a região. Tá vendo que é a região maleolar medial? Então, toda vez que eu ver uma úlcera maleolar, eu preciso desconfiar que seja a úlcera venosa. Porque a úlcera venosa, ela tem uma maior, né, uma maior topografia, né, para ela pegar nessa região aqui. Então, exemplo, como que eu vou diferenciar a úlcera arterial da venosa? Gente, isso é questão certa de prova. A venosa, a gente já está vendo a primeira coisa. Ela vai estar o quê? Na região maleolar, beleza? E o que que a gente observa aqui, né? Ela é uma lesão o quê? Superficial, as bordas dela ó, é toda irregular, e ela é o quê? Ela é uma lesão úmida. Importante, por que que é uma lesão úmida? Porque aqui eu estou tendo o quê? Eu não tenho estase venosa, então aqui é o quê? Eu tenho muito sangue naquela região. Então aqui eu estou tendo o quê? Eu estou tendo essa estase, essa congestão, tem edema, então essa região fica o quê? Mais úmida. Diferente da arterial, porque a arterial a gente vai ver o quê? Que eu estou tendo uma obstrução vascular. O sangue não chega. Se o sangue não chega, a úlcera ela vai ser úmida? Não. Ela vai ser o quê? Mais seca. Então, eu preciso que a gente tenha esse raciocínio em cima de uma úlcera venosa. Deu para entender o porquê que ela é úmida, beleza? E ela tem tecido de granulação. Por que tecido de granulação? Porque eu estou tentando fazer a cicatrização. Então, elas são úlceras do quê? De difícil cicatrização. E aí, como que eu vou fazer diagnóstico de uma úlcera venosa? Eu já falei, eu preciso colher história clínica. Eu preciso ver, ele já tem alguma insuficiência venosa crônica já conhecida? Eu preciso saber. Eu vou avaliar o quê? A localização dela. Se for maleolar, eu tenho que pensar em venosa. Eu tenho que ver as características dessa úlcera, né? É superficial, tem borda irregular, ela tem, né, leito úmido, né? Ela tem tecido de granulação. Essas características eu tenho que pensar em venosa, beleza? E aqui, o que que eu preciso avaliar? E aqui, ó, muito importante, eu preciso avaliar o quê? Eu preciso avaliar pulsos arteriais. Por quê? Os pulsos arteriais aqui, eles precisam ficar o quê? Eles precisam estar presentes. Por quê, gente? Por mais que eu falei que a venosa ela seja na região maleolar, não significa que eu não posso ter uma úlcera arterial. Então, para eu descartar úlcera arterial, eu vou fazer o quê? Palpação de pulso. Palpação de pulso arterial de membros inferiores, e eles devem estar o quê? Presentes. Então, um pulso arterial presente descarta a hipótese diagnóstica de uma úlcera arterial. Mas, se eu tiver pulsos presentes, isso confirma para mim que a úlcera é o quê? Venosa, beleza? E aí, eu vou pedir o que aqui que é importante de exame complementar de imagem. É importante que eu peça o quê? Uma ultrassonografia com Doppler, porque a ultrassonografia com Doppler eu vou avaliar o quê? Eu vou avaliar diretamente como está o fluxo venoso, eu vou ver como que estão as veias desse paciente, tá? E por que que eu peço o ITB? Eu peço o ITB porque o ITB aqui, ele tem que estar o quê?
normal. Porque o ITB normal, e aí tem que lembrar lá que é maior que 1,1, o ITB normal, ele vai descartar o componente arterial. Por isso que a aula passada foi extremamente importante aquilo que eu falei do ITB, porque cai na prova. Então, o ITB normal aqui, eu preciso pensar em quê? Opa, não é arterial, beleza? Então, presença de pulso arterial em membro inferior e ITB normal, eu preciso descartar que é arterial, beleza? Então, isso só confirma para mim que é o quê? Venoso. E aí, qual que vem a ser a terapia? Obviamente, eu tenho que tratar essa úlcera, fazer higiene local, né? Ter todos os cuidados ali com aquela região. Eu preciso fazer bota de una, tá? Eu preciso fazer o quê? Compressão aqui, é extremamente importante. Não se esqueça, úlcera venosa, tem que calçar ela, tem que botar bota de una, beleza? Medidas adjuvantes aqui, né? Tem que tratar a insuficiência venosa, né? Colocar o membro para cima, por quê? A úlcera, como ele fica aqui com a perna para baixo, dói. Quando ele bota a perna para cima, ela melhora da dor, tá? Então, repouso, elevação de membros, tudo isso eu estou considerando como medidas adjuvantes, tá? E existem medicamentos aqui que melhoram a função vascular para a úlcera venosa, que são os flebotônicos, tá? Lembrando o seguinte, gente, ele gosta disso. A úlcera venosa, o principal tratamento é o que? A bota de una, é a compressão, beleza? Esse é o principal. Ah, mas existe um tratamento medicamentoso? Existe, que são os flebotônicos, tá? Só saiba que existe. Mas o tratamento principal é o quê? A bota de una, beleza? E aí a úlcera arterial. A úlcera arterial, ela vai ser justamente o oposto. O que vai causar aqui uma úlcera arterial? Tudo a gente está vendo que está sendo o quê? Necrose, isquemia. Só que o que está dando a isquemia aqui? É a oclusão arterial. Obstruiu a artéria, eu não vai chegar sangue, eu vou ter o quê? Necrose. Essa é a ideia, beleza? Ah, mas por que o paciente ele tem uma obstrução? Ele pode ser dislipidêmico, né? Ter placa de ateroma, enfim, todas aquelas predisposições ali para ter, né? Uma aterosclerose que leva à oclusão e, consequentemente, o quê? A necrose. E aí, é típico, então, de uma insuficiência arterial crônica aqui. E quando a gente fala, né, dessa úlcera, enquanto a gente falou que a úlcera venosa, ela era mais da região maleolar, aqui a úlcera arterial, ela é mais das extremidades. Então, ela vai dar nos dedos, no calcanhar, né, no dorso do pé. São mais regiões o quê? De extremidades, tá? Então, a clínica dela é o quê? A localização, né, muito mais de extremidade, então, dedos, calcanhar, dorso do pé. E a lesão aqui, ela vai ser diferente, porque lembra que eu falei? O sangue, ele não está chegando. Então, ela é uma lesão o quê? Ela não é uma lesão úmida, ela é pálida, porque não está chegando o sangue. Ela tem essa lesão em saco bocado, porque ela é um pouco mais profunda, então ela tem as bordas muito bem definidas, é regular, tá? Então, tudo isso aqui que a gente está vendo, e ela pode ter o quê? Necrose associada aqui, né? O outro tinha mais o quê? Tecido de granulação. Então, tá vendo que a apresentação da úlcera arterial é o oposto da venosa? Então, se eu sei uma, o que eu vou ter que, para eu dar diagnóstico? História clínica, né? Ver se esse paciente ele é dislipidêmico, se ele tem alto risco cardiovascular, ou seja, se ele tem uma insuficiência arterial crônica, tá? É importante, né, eu perguntar se esse paciente ele claudica, né? Tudo aquilo que a gente viu já na aula passada, né? É importante, né, a gente ver a localização, tá?
E aqui eu tenho que o quê? Palpar os pulsos arteriais. Porque nesse caso aqui, os pulsos arteriais, eles vão estar o quê? Ausentes, beleza? Em decorrência da insuficiência arterial crônica, tá? Dado extremamente importante. Eu vou fazer uma ultrassonografia com Doppler, né? Para eu ver, né, a parte vascular desse paciente e o ITB, beleza? E aí, lembra que a gente falou? Acima de 1,1 tá normal. Agora, vamos lá. Um ITB com valor menor que 0,9, eu preciso suspeitar de uma doença arterial periférica, tá? Oclusiva. E lembra lá, um ITB de 0,5, aqui tá o quê? Indica uma oclusão pra caramba. Lembra que a gente viu na aula passada que eu até montei a tabela com vocês? E isso aqui vai sugerir o quê? Uma isquemia crítica. Então, o paciente que ele está com ITB de 0,5, ele está já numa isquemia crítica. E eu vou ter que fazer o quê? Uma revascularização. Toda vez que eu vou fazer uma revascularização do paciente, eu preciso pedir o quê? Uma angio-TC, tá? Então, aqui exames importantes, né? ITB, ultrassonografia com Doppler, e no caso, se tiver um ITB menor que 0,5, esse paciente vai ter que fazer revascularização, eu peço uma angio-TC, tá? Como é o tratamento? Em casos leves, igual quando eu tenho um ITB menor que 0,9, entre 0,5 a 0,9, eu vou fazer só o quê? Controle do fator de risco. Então, se ele tem aterosclerose, eu vou dar um tratamento à base de estatina para esse paciente, mudança de hábito de vida, atividade física, dieta, tá? Cessar tabagismo, e fazer uso de antiagregante plaquetário, tá? E aqui é importante um medicamento que o Joé fala que auxilia na úlcera arterial, é justamente a pentoxifilina, tá? Porque essa pentoxifilina, ela é um vasodilatador, tá? Se o ITB tiver menor que 0,5, ele vai ter que fazer o quê? Revascularização. E aí a revascularização, posso fazer angioplastia ou bypass, tá? São os dois tipos de revascularização disponíveis. Como que eu vou diferenciar, então, úlcera venosa da arterial? Então, vamos pegar aqui a arterial, que a gente acabou de ver. Muita dor, tá? Ela é uma dor que ela piora com a elevação do membro. O que a gente viu que a úlcera venosa faz quando eleva o membro? Passa a dor, não é isso? O paciente, ele pode ter o quê? Claudicação intermitente, indicando o quê? Alguma obstrução arterial. A venosa, ele não claudica. A pele aqui, ela é fria, pálida, cianótica, porque aqui tá tendo o quê? Não tá chegando sangue. A venosa é justamente o que lembra que a lesão, ela é o quê? A lesão, ela é o quê? Ela é molhada, né? Ela é úmida. E aqui o que a gente vê, ó? A localização, ó. Olha a venosa, ela é mais o quê? Maleolar. Já arterial é mais comum que, ó, de extremidades. Então, aqui, ó, planta do pé, dorso do pé, calcanhar, os dedos, tá? E aqui, o arterial, os pulsos arteriais vão estar o quê? Ausentes ou muito fracos. No venoso, o pulso arterial distal, né, de membro inferior, vai estar o quê? Preservado, beleza? Então, se eu sei um, o outro é justamente o contrário. Esse aqui, ó, caiu muito na minha prova. Úlcera neuropática. A neuropatia periférica, a gente tem que saber que ela tem duas grandes causas de neuropatia periférica, que vem a ser o quê? O diabetes, que ele vai causar neuropatia periférica, e essa porra que ele falou, e tinha 3 questões na prova, que ele só citou, e tipo assim, não dava para responder as questões, porque ele nem tinha falado, que é a questão da hanseníase. A hanseníase, ela é uma causa infecciosa de neuropatia periférica. Então, para a prova, você tem que saber, diabetes é a principal causa de neuropatia periférica. Outra causa, sem ser diabetes, e uma causa infecciosa, a hanseníase, tá? Não se esqueça disso.
Como que é a fisiopatologia da neuropática? Aquilo que a gente viu. O paciente perde a sensibilidade, ele está perdendo toda essa sensibilidade, essa dor, essa percepção sensorial que ele tem. Qual que é o problema disso, né? Ele faz o quê? Traumas repetitivos. E esse trauma repetitivo vai começar o quê? Além de ser porta de entrada para micro-organismos, isso vai me dar o quê? Lesões. E aí, o que acontece? Como que é a clínica desse paciente? As lesões, geralmente, são em lugares de alta pressão. Então, exemplo, olha o pé diabético, onde que ele vai ter? Muito na sola do pé, não é? Então, muito no calcanhar, né? Nessa região ali, né, da sola do pé. Por quê? São regiões de alta pressão. Ela vai ser indolor, ela tem a borda muito bem definida, e não pode esquecer isso da hanseníase, que isso caiu na minha prova, que essas úlceras, né, que elas são neuropáticas, ela tem uma característica que elas são calosas, tá? Guarda essa informação. Isso caiu na minha prova e ninguém falou disso, tá? É muito puto na época. E aí, vamos lá, a história clínica, né? O que esse paciente vai apresentar? Então, eu tenho que perguntar, você é diabético? Ou, você teve, né, eu pensar lá em uma possível causa por hanseníase, tá? Avaliar a localização e a característica da úlcera, fazer um exame neurológico nele, né, para a gente ver como que está essa sensibilidade. Obviamente, ela vai estar diminuída, né? Eu avalio o pulso periférico para eu descartar o quê? Se ele tem uma oclusão arterial associada, tá? Nunca se esqueçam. E o que é importante a gente pedir, né? Eu preciso ver a hemoglobina glicada, porque eu tenho que ver, né, com esse paciente. E, no caso, se eu estou pensando numa hanseníase, é importante eu fazer o quê? Cultura, tá? Eu fazer cultura para eu verificar se há hanseníase, tá? E aí, vamos lá. Se ele tem deformidade óssea, eu preciso pensar em osteomielite, tá bom? E aí, vamos lá. A grande tratamento aqui da neuropática é justamente o quê? Paciente perder peso, é o offloading. Justamente a gente não viu que ele ocorre em área de alta pressão, então aqui é justamente o quê? Eu tentar fazer essa descarga de peso, tá? E eu conseguir fazer com que essa lesão cicatrize. A neoplásica está relacionada com o quê? Câncer. Principalmente o quê? Câncer de pele. A gente tem 3 principais cânceres de pele, que é o quê? O melanoma, o carcinoma espinocelular e o basocelular. Ele traz em aula qual pra gente? O espinocelular. Por quê? O espinocelular, ele é um câncer de pele que ele faz lesões ulceradas, tá? Então, ele fica ali com nódulo, começa com o nódulo endurecido, ele vai o quê, ó? Ulcerando. Olha como essa lesão ela é ulcerada, né? Então, aqui no caso, né, essa úlcera, por que o paciente tem essa úlcera? Por conta de um câncer, uma neoplasia. Qual é a principal associada? O carcinoma espinocelular. Por quê? O melanoma e o basocelular, eles não fazem lesões ulceradas, tá? Então, aqui, vamos lá. Vocês já estão carecas agora de saber. Se é câncer, eu tenho que pedir o quê? Biópsia com histopatológico, tá? E aí, o que eu vou tratar, né? Tudo vai depender ali, né, do estadiamento do paciente. Então, estadiei, eu vou ver. Ou eu faço uma cirurgia, ou eu vou fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, uma imunoterapia, ou se já tiver metástase, esse paciente vai fazer cuidados paliativos, tá? A parasitária, né? Úlceras parasitárias. Lembra quando a gente estudou lá a principal? Lembra até que essa foto teve muito em aula, em resumo, que a gente pegou, que é o quê? A leishmaniose, tá? A leishmaniose cutânea, ela faz o quê? Uma lesão, né? Ulcerada, né? De bordos elevados, bem característico ali
da leishmaniose. Outro que ele gosta também é o quê? A ectima. O que é a ectima, né? É quando eu tenho ali, vamos supor, eu tenho, sei lá, uma picada de um mosquito ali, que eu fiz ali, cocei, eu lesionei aquela região, ulcerei, e ali pegou algum tipo de bactéria, tá? Ficou com algum processo inflamatório, tá? Isso que é ectima, beleza? E vai lembrar da leishmaniose, então ela é o quê? Ela é uma pápula ou nódulo que evolui para uma úlcera com fundo granuloso, tem bordos elevados, é endurecido, então isso aqui eu olho, eu sei que é leishmaniose, tá? Então aqui eu vou ver o que? A clínica do paciente, vou ver localização, as características dessa úlcera, tudo isso a gente tem que fazer. Na leishmaniose eu vou justamente o quê? Procurar, né, o parasita no esfregaço, ou eu posso fazer biópsia dessa lesão, ou eu faço PCR, tá? No caso, pensando em ectima, eu faço o quê? Uma cultura bacteriana, tá? Ah, e aí o tratamento. O tratamento aqui eu preciso alterar o quê? A doença base, mais os cuidados ali locais com a úlcera, na higienização, né? Tudo ali, medicamentos que auxiliam na cicatrização e tudo mais. Leishmaniose. Lembrar que é o antimonial pentavalente, que é o glucantime, tá? Levar isso para a prova, porque é isso que trata a leishmaniose. Então, tratando a leishmaniose, vai fechar a úlcera e eu também tenho que ali ter cuidado com essa úlcera, tá? E do ectima, eu tenho que dar o quê? A antibiótico terapia de acordo com a bactéria que vai aparecer ali na minha cultura, tá? As hematológicas, eu tenho que pensar em qual doença? Anemia falciforme. Qual que é o problema dele ter os, é, os drepranócitos, que é aquelas hemácias em foice. As hemácias em foice, qual que é o problema? Ela faz muita oclusão vascular. Então, o paciente, ele tem muita crise álgica, tá? Que são crises álgicas vaso-oclusivas. Paciente com anemia falciforme faz muita oclusão vascular. E aí, aqui a gente já sabe. É como se fosse uma arterial. Se eu faço uma oclusão vascular, eu não vai chegar sangue, vou gerar processo de isquemia e eu tenho o quê? Necrose. Só que o que está obstruindo aqui? É justamente as hemácias falcinizadas, ou seja, as hemácias em foice, elas o quê? Elas obstruem os vasos, tá? E aí, elas se localizam geralmente na região maleolar, tá? É bem típico ali. Então, aqui, qual que é a grande questão, né? Ela é como se fosse uma venosa com arterial. Essa é a úlcera da anemia falciforme, tá? E aí, eu não vou entrar muito aqui, mas história clínica, avaliar a localização e as características da úlcera. É bom eu pedir o que? O hemograma, para eu ver, né? Ele vai ter um hemograma com anemia. E eu vou pedir o que? Uma eletroforese de proteínas para eu justamente ver o quê? As hemácias na forma de foice, tá? Aqui eu tenho que fazer o quê? Anemia falciforme não tem cura, né? As pessoas acham a doença hematológica mais triste que tem. Morre muito precoce, né? As pessoas com anemia falciforme. Então, aqui é controle da doença e tratar a úlcera, tá? Não tem muito o que fazer, tá? E aí, vamos fazer as questões para a gente fechar. Um paciente de 45 anos com histórico aí de anemia falciforme procura o serviço de emergência com uma úlcera dolorosa no maléolo medial da perna esquerda que se desenvolveu após um pequeno trauma. A lesão de cerca de 3 centímetros tem bordas irregulares e fundo com fibrina e tecido necrótico. O paciente relata episódios recorrentes de crise de dor e já teve TVP no passado. A úlcera não apresenta sinais de infecção. Qual é a fisiopatologia subjacente à úlcera apresentada pelo paciente? Então, aqui lembra que eu falei? Pensou em anemia falciforme? Ele faz muita crise álgica vaso-oclusiva, beleza? Então, obstrução vascular. Então, a letra C, oclusão de pequenos vasos por hemácias em forma de foice. O que é vaso vasorum? São os vasos que irrigam os vasos, tá? Por isso que tem
essa úlcera hematológica. Um paciente de 68 anos, sexo masculino, com história de hipertensão e dislipidemia, procura um ambulatório com queixa de dor progressiva na panturrilha direita ao deambular. Então, olha só, paciente hipertenso, dislipidêmico, e ele deambula, tá? Com dor na panturrilha, que melhora quando ele para. Olha aí, ó, sinal da vitrine. Ele também relata uma lesão ulcerada na região do maléolo lateral do mesmo membro que se iniciou há cerca de 3 meses. Ao exame físico, apresenta palidez e ausência de pulso pedioso tibial posterior nesse membro. A lesão ulcerada tem bordas bem delimitadas, é pequena, com fungo necrótico e pouca exudação. A pele ao redor é fina e brilhante, com ausência de pelos. O ITB é de 85, ou seja, ó, um ITB abaixo ali de 0,9, eu já tenho que pensar ali 0,9 a 0,5, alguma obstrução arterial. Qual que é a conduta terapêutica inicial mais apropriada para esse caso, né? No caso aqui, né, a grande questão, eu não vou fazer compressão, porque compressão eu faço o quê? Na venosa, né? Eu não vou prescrever antibiótico, porque isso não se trata de um processo inflamatório. Eu não vou fazer enxerto, né? E eu não vou dar diurético, né? Não posso dar diurético, porque isso pode prejudicar ali o quadro clínico dele. Então, a gente fica com a letra C, encaminhar para revascularização do membro e desbridamento da úlcera após controle da isquemia, tá? Por bypass ou angioplastia. Uma paciente de 75 anos, sexo feminino, com histórico de múltiplas gestações, relata o aparecimento de úlcera na perna direita há 6 meses. A lesão localizada na região supramaleolar medial é grande, exudativa e dolorosa. Ela refere sensação de peso nas pernas e piora no final do dia. Ao exame físico, observa-se hiperpigmentação ocre, lipodermatoesclerose e edema importante na perna afetada. O leito da úlcera é granuloso e há presença de tecido de granulação. Os pulsos distais estão presentes e palpáveis e o TB é de 1,1. Todo esse caso clínico fala a favor de quê? De uma úlcera venosa. Qual é o diagnóstico fisiopatológico mais provável para a úlcera da paciente? Então, aqui a gente falou, ela é uma úlcera venosa, né? Justamente por o quê? Uma insuficiência venosa crônica. Então, aqui fala isso pra gente a letra B, ó. Hipertensão venosa crônica por insuficiência das válvulas venosas, né? Lembra que a gente escutou da fisiopatologia? A hipertensão vai extravar o líquido, cai fibrina, aí começa o quê? Forma tipo uma capa ao longo do vaso, eu não vou conseguir ter as trocas gasosas, e isso vai me gerar o quê? Isquemia, e aí eu gero a úlcera venosa, tá? Uma mulher de 30 anos imunocomprometida, devido à terapia com imunossupressores, apresenta uma úlcera de 4 centímetros de diâmetro na perna direita, que se desenvolveu após uma picada de inseto há 2 meses. Eu já podia parar por aí, né? Mas vamos continuar. A lesão tem bordas irregulares, base granulomatosa, está envolvida por um halo eritematoso. O paciente relata dor local e febre intermitente. Exame parasitológico de biópsia da borda de úlcera revelou a presença de amaxigotas. Então, com base no quadro clínico e no resultado do exame, qual é o agente etiológico mais provável da úlcera? Vem a ser quem? A leishmania, letra C. Uma paciente de 55 anos com histórico de úlcera de perna há 10 anos procurou um ambulatório com uma lesão na região supramaleolar medial. A úlcera é grande, com bordos irregulares e edema importante no membro inferior. Ela refere sensação de peso nas pernas e melhora da dor quando eleva o membro. Então, vamos lá. Se ela elevou o membro, melhorou a dor, eu já sei que isso é o quê? Venoso. Por quê? Se ela elevasse o membro e piorasse a dor, eu já sabia que isso era o quê? Arterial. Porque quando eleva o membro, piora a isquemia do paciente, tá?
O exame físico revela varizes proeminentes, hiperpigmentação e lipodermatosclerose. Qual a melhor conduta terapêutica inicial para esse paciente? Se a gente está falando de uma úlcera venosa, lembra que eu falei qual que é a base da venosa? Elastocompressão, tá? Então, compressão elástica de alta pressão com meias ou bandagens e tratamento local da ferida. Letra B de bola. Um homem de 62 anos com histórico de aterosclerose disseminada, IFA, e uso irregular de anticoagulante, apresenta úlcera dolorosa em ambos os membros inferiores, com múltiplas lesões reticulares e violáceas. As úlceras são de difícil cicatrização e apresentam fundo necrótico. O paciente relata claudicação intermitente em ambos os membros, o ITB é de 0,7. Então, ó, só confirma para mim, ó, paciente dislipidêmico, sem usar o anticoagulante, ele tem uma fibrilação arterial, ele tá lá, né, claudica, o ITB de 0,7, eu penso o quê? Obstrução arterial. Qual é a fisiopatologia mais provável das úlceras e lesões cutâneas do paciente? Então, vamos lá. Aqui é justamente o quê? Oclusão, né? Então, a oclusão de pequenos vasos por microêmbolos de colesterol ou trombos, tá? Letra B de bola. Uma mulher de 60 anos, obesa, com histórico de PVP há 5 anos, apresenta uma úlcera dolorosa na região medial do tornozelo esquerdo. A lesão é rasa, grande e tem fundo granuloso com fibrina. O membro inferior está edemaciado com hiperpigmentação e dermatite ocre. A paciente relata que a dor piora ao ficar em pé por muito tempo e melhora com a elevação do membro. Levantou a perna, melhorou? Qual? Úlcera venosa, tá? E o pulso pedioso está palpável. Se está palpável, se ele está presente, isso descarta para mim que é arterial e confirma que é venoso, tá? Qual a fisiopatologia que explica a úlcera da paciente, né? Vem a ser justamente o quê? Hipertensão venosa crônica por uma síndrome pós-trombótica, porque ela teve um TVP prévio. Então, letra B de bola, tá? Vamos lá, para a gente fechar. Um paciente de 58 anos com diagnóstico prévio de hanseníase, multibacilar, tratado e curado há 5 anos, procurou UBS com lesão ulcerada no pé esquerdo, indolor. A lesão surgiu há 2 meses com uso de calçado apertado e não apresenta sinais de melhora, apesar de curativos caseiros. Ele tem uma úlcera plantar de bordas calosas e bem delimitadas, localizada na cabeça do primeiro metatarso. A pele é seca e fissurada. Ele tem ausência de sensibilidade tátil e térmica no pé, com teste de monofilamento, indicando perda de sensibilidade protetora. A palpação dos nervos unário e fibular comum revela espessamento neural. Pulso pedioso e tibial está presente e simétrico, então descarta para mim origem arterial, tá? E qual é a principal fator etiopatogênico para a formação e a cronicidade dessa úlcera e qual a medida mais urgente para prevenir sua progressão, tá? Então, vamos lá. Eu descartei que ela é venosa por conta da localização, né? Aqui, descartei que é arterial porque o pulso está presente. E aqui, o que eu confirmo, né? Uma úlcera neuropática, por quê? Ela é uma úlcera que tem calo, né? Então, aqui, ó, qual é o principal fator etiopatológico para a formação e a cronicidade dessa úlcera? Vem a ser justamente o quê, né? A neuropatia periférica, tá? E aí, o que a gente vai ter que... qual a medida mais urgente para prevenir que piore, né, essa úlcera? É justamente eu fazer o quê? Eu fazer a proteção dessa região, né? Então, ali é proteção mecânica. Então, a alternativa que fala isso pra gente é a letra D, ó. A neuropatia periférica com perda da sensibilidade protetora e deformidades ósseas, requerendo a proteção mecânica da área por meio de calçados adaptados, tá? Então, letra D de dado. Pessoal, antes da gente fechar, tem uma questão aqui que eu queria corrigir com vocês, tá?
Eu tô aqui, mas estava pensando nela. Deixa eu voltar nessa aqui. Essa questão aqui, tá? Como ele dá aqui um quadro clínico de celulite, né? E aqui a grande questão é, a celulite e a erisipela, elas são causadas pelo Streptococcus do grupo B, tá? Então a ideia é justamente o seguinte, né? Ele começou a tratar, né? Só que o que aconteceu? Não é. Aqui é uma questão de celulite. Isso aqui não é uma questão de erisipela. Mas aqui só para a gente fazer, por mais que não esteja celulite, a ideia dessa questão é o seguinte: o principal agente etiológico é o Streptococcus do grupo A, né? O Streptococcus pyogenes. Se eu comecei a antibiótico terapia, não está fazendo efeito, eu sei que o agente etiológico não é o piógenes. É quem? É o aureus, beleza? Então é letra A e não B, tá? Corrija aí, por favor. Beleza, gente? Então, ó, refaçam essas questões. Eu vou colocar questões extras, porque eu sei que essa parte é muito chata, mas para vocês garantirem essa questão e não errar. Tá bom, gente? Vou parar aqui. Ficou alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, rapidinho. A primeira questão que você fez não é... Então, gente, eu vou encerrar aqui, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite.